Amém? Glória a Deus. Então tá. Nessa altura já dá para captar o áudio. Irmãos, eu vou falar sobre usos e costumes dentro da igreja. Nosso irmão Zenon teve mais alguma atividade, né? Não pôde comparecer hoje, mas ele disse que semana que vem ele vai estar encerrando o livro de Apocalipse. Vai ser os dois últimos capítulos. Inclusive pediu até para a Marta providenciar aí um café da manhã reforçado. Domingo que vem vai ter escola dominical. Então, já fica avisado que não tem escola dominical domingo que vem. Amém. Mas nós vamos, é bom que muita gente viaja também para passar com os pais, né, com a família. Eu mesmo pretendo ir ver minha mãe, em nome de Jesus. E vou falar sobre usos e costumes. O que é importante de falar de usos e costumes? Toda igreja, todo ministério, né, não posso dizer igreja, todo ministério, ele tem seus usos e costumes próprios a respeito de muito comportamento. Muito comportamento. Porque cada igreja, cada ministério tem a forma própria de interpretar a Bíblia. E a Bíblia, ela trata certos assuntos, né? Ela fala como deve ser, mas as pessoas tendem a entender de formas diferentes. Por exemplo, eu fiz questão de pegar, não fiz nem questão, eu digo para vocês que eu peguei tudo que está aqui, ela é da Edgide, né? Edgide. Ensino, disciplina e governo da Igreja de Deus. Esse que eu peguei, não é nem desse último livro, já faz de algum tempo atrás, né? Mas usos e costumes não altera, não muda. Passa o tempo e os costumes são os mesmos. A forma de viver o Evangelho é o mesmo. E por isso que eu acho que ele não deixa de ser atual. A primeira parte, que nós vamos falar de uso e costume, é sobre vestimenta, cosmético e uso de joias. Sempre com vários versículos bíblicos, e eu faço questão de ler todos os versículos bíblicos. Por quê? Porque a gente tem que entender que é da vontade de Deus. Não é pastor, não sou eu criando, não é o que eu gosto, não é a minha forma, mas nós vamos interpretar as passagens bíblicas que falam sobre esse tema. E sendo assim, aí nós podemos chegar mais próximo da vontade de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz sobre vestimenta, cosméticos e uso de joias. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não haverá traje de homens, aí já é em Deuteronômio 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. 1 Tessalonicenses, abstende-vos de toda a aparência do mal. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, vamos entender. Primeira coisa, eu posso vestir todo tipo de roupa? Se eu sou homem, eu não posso vestir um vestimento de mulher. Aí é o que eu falo, olha a questão da interpretação. Por muito tempo, pessoas falavam assim, mulher veste saia, homem veste calça. Então, na nossa igreja, no nosso ministério, a mulher tem que estar sempre de saia, e o homem de calça. Agora a questão é, quem estipulou que calça é uma vestimenta apenas de homem? Porque naquela época, e naquela região, por exemplo, os homens vestiam uma espécie de vestido. Se vocês lembrar, né, aquelas vestimentas compridas, que vinha até assim, era normal vestir daquela forma. Então, calça, não tinha. Eles usavam roupa diferente. A questão é, olha, quando chega nesse versículo que diz assim, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há virtude, você pode fazer. Ou seja, se a mulher tem uma calça que é feita com corte feminino, que a gente olha e fala assim, não
não está parecendo um homem. Ela não está aparentando um homem. Então, ela pode usar aquela roupa tranquilamente, né? Porém, a gente já entende o quê? Que é bom, que é amável, de boa fama. Se uma mulher veste uma roupa, ainda que seja uma calça, que só seja do vestido, mas ela usa uma roupa transparente, o que as pessoas vão falar? Olha lá, estou vendo o corpo da mulher. Estou vendo ela como se ela não tivesse nem de calça, né? Eu estou vendo até a cor da calcinha dela, de tão transparente que a roupa é. É de boa fama? Aqui já cai nesse versículo, entendeu? Então, a prudência no vestir é uma necessidade que as pessoas que são cristãs devem praticar. Eu devo olhar para o espelho e ver que eu estou refletindo uma imagem prudente, de boa fama, algo que não vai causar nenhum tipo de transtorno, não vai chamar a minha atenção para a minha vestimenta, para o meu corpo, mais do que para a minha pessoa. A questão é, nós temos que mostrar quem somos e não o corpo que possuímos, né? Eu lembro da gente teve que estipular isso na igreja, porque estava uma época que se usava muito saia curta. De 3 dedos, acima do joelho, era o máximo, né, o mínimo que a mulher poderia usar, né? 3 dedos. Teve que estipular isso na igreja, porque as mulheres estavam usando saia muito curta. Né? Era uma época, moda é isso, gente. Moda é assim. Vem um momento, todos fazem igual. Mas depois passa, e aí as pessoas já vão para outro tipo de coisa, né? Então, o que é interessante é pensarmos. A Bíblia, ela não é moda. A Bíblia é a vontade de Deus para os homens enquanto eles estão na terra. Não é nada passageiro. É algo que tem que prevalecer. Aí não fala somente de roupa, fala de cosmético. Por que cosmético? Batom. Batom não é um cosmético, né? Ah, pastor, eu posso usar um batom roxo e sair na rua? Irmão, a Bíblia diz assim: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ou seja, convém eu ficar atraindo atenção, eu usar uma maquiagem pesada. Isso não agrada a Deus, porque nós não temos que atrair a atenção dos outros para o nosso corpo. Nós temos que usar, ficar bonito, sim, ótimo, beleza. Passa um perfume, uma maquiagem leve e vai. Agora, é pecado usar brinco? Tem gente que usa um brinco que vai aqui assim. Então você está chamando demais a atenção para o seu corpo ou para a sua estética. Então, é pecado? Eu não vou dizer para você que é pecado ou não é pecado. Você deve olhar no espelho e pensar: isso, eu estou sendo modesto na forma de vestir? Eu estou fazendo o que convém? Homem usar brinco. Brinco não é vestimento de mulher até então? Agora um homem usa um brinco, como uma argolinha no ouvido, então ele já está, aí já entra naquele outro versículo. O que convém à mulher é da mulher, o que convém ao homem é do homem. Eu não posso me transfigurar em uma imagem que não seja do meu sexo. Entenderam? Então, nem fala assim, a roupa, tá, não. Você tem que pensar, tudo que convém à mulher fazer, deixa a mulher fazer. Né? E tudo que é do homem, deixa o homem fazer. A coisa mais ridícula que existe, às vezes você vê um vídeo, uma coisa assim, um homem dançando, rebolando igual a uma mulher. Uai. A gente olha e fala assim, mas ele está fazendo como uma mulher. Ele ali não convém, né? Não é assim nem que as pessoas, os homens se comportam. Então a gente não pode se sair da sua natureza para tentar cair numa natureza que não é a sua. Ou seja, ser mais afeminalizado, ou a mulher ser masculinizada, né? Vocês entenderam, né? Ou seja, eu não posso ter comportamentos do meu sexo oposto para que as pessoas não olhem para mim e vão entender de que forma. Não, ele está querendo ser uma mulher. Né? Ela não, ela se comporta como um homem. Ela se veste como um homem, né? As vestimentas. E isso não é algo que agrada a Deus. Então, vestimenta. Uso de joias, a mesma coisa. A pessoa põe um colar, né? Teve uma época que eu lembro daqueles rap, eles colocavam um colar que era desse. Já viu aquele cantor de rap? Eles põem umas coisas bem grandes, né, para chamar a atenção. É chamativo. Faz de propósito, é para chamar a atenção.
E é isso que justamente está sendo condenado. Não fique chamando a atenção através de objetos, nem adereços, nem nada. Seja modesto, seja você. O mais importante é as pessoas te conhecerem, saberem você, e não o que você aparenta, a sua vestimenta, ou então alguém usar de algum artifício, digamos assim, até nisso, irmãos. Digamos assim, olha, uma festa comum, todo mundo comum, aí a pessoa vai e usa algo de grande valor para tentar mostrar que ela também tem condições financeiras e se mostrar isso. Não, isso também não é a vontade de Deus. Então, veja bem, a gente não pode ficar preso a regras. Porque se for regra, fica assim, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Não, você tem que entender a concepção, a ideia do qual foi dita aqui. A ideia é não ficar se destacando para chamar a atenção ou para se mostrar melhor do que outras pessoas. Isso é que Deus não quer. Deus não quer que você se sobreponha aos demais, mas que você tente viver como os demais também, né? No mesmo nível. Não vou ficar me exibindo, me mostrando. Isso significa que às vezes não é nem no seu vestir, mas até no que você fala. Ah, eu tenho lá uma chácara, eu tenho uma fazenda, eu tenho isso, tenho aquilo. Certas coisas, você não precisa ficar se mostrando. Se você tem, quando o assunto surgir, e se você tiver que revelar o que você possui, você fala. Mas não, tem pessoas que chegam falando que tem, para que ela seja mais bem aceita, que outras venham a puxar saco pelo que ela possui. Olha, isso não é comportamento de um cristão. O cristão, ele é modesto, ele não se exibe. Ele se mostra o ser humano que ele é. Essa é a vontade de Deus. Amém? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, vocês podem perguntar. Hoje nós estamos um pouquinho aqui. Passou isso aí, pode? Vamos tirar dúvida, porque o momento de tirar dúvida é agora. Né? Eu não sei se você vai falar sobre, por exemplo, uma das coisas que fala sobre corte de cabelo. Eu não sei se você vai falar disso especificamente. Que também nós estamos falando de aparência, né? Tem. Vai ter um item que vai falar só de corte de cabelo. Então, eu não vou falar agora. Vou deixar para quando for tocar no item. Porque é uma das questões também muito polêmicas. Segundo, lazer e exercício físico. O que está dizendo lazer e exercício físico? Irmãos, eu já fui professor de educação física. E um pastor mandou uma carta para mim dizendo que os membros da igreja dele não podiam praticar esporte. Aí, qual que é a alegação dele? Porque esporte pode ter contenda, porque é disputa. Tem uma palavra na Bíblia que o significado dela, eu não lembro agora qual que é a palavra, mas o significado dela é disputa. Aí a disputa, eles falam assim, não, se a Bíblia condena disputa, então eles não podem jogar futebol, porque tem um time contra o outro. Porém, segundo a ideia dele, eles podiam praticar esporte desde que fosse só crente, não tendo nenhum que não fosse crente. Interpretação, a ideia deles é deles, né? Se eles querem viver dessa forma, amém. A gente não está para impor a nossa vontade sobre aquele que tem uma outra concepção. A ideia deles, que eles vivam então. Eu respeito muito isso. Eu não debato, tem que ser assim. Não, gente, essa é a nossa forma de ver. Se eles não veem dessa forma, é melhor que eles vivam a fé deles do que eles façam algo contrário àquilo que eles acreditam ser o melhor. Não é? Temos que viver a nossa fé. Então, o que eu penso? As pessoas, quando a Bíblia fala sobre disputa, ela não está se referindo à disputa de jogo de futebol, não. Porque ali é uma atividade esportiva. Eles não estavam ganhando nenhum centavo, não estavam disputando nada, não estavam valendo nada, a não ser o seu próprio exercício e ganhar uma condição física melhor. Então, para mim, não cabia aquela palavra naquele contexto. Agora, se houver disputa de contenda de você não presta, eu sou bom, isso é que Deus não quer. Né? A mesma os torcedores, às vezes nem joga bola, mas só de estar torcendo e começa a falar assim, meu time é melhor do que o seu é muito ruim, é isso, é aquilo, tá vendo? Aí um fica curtindo com o outro. Eu não gosto disso. Eu não acho que é isso que a Bíblia quer.
A Bíblia quer que a gente respeite o próximo. E não que a gente venha ficar tirando sarro e colocando as pessoas para baixo, né, ou humilhando. A pessoa está triste que o time dela perdeu, aí chega o outro rindo e fica curtindo, enfucando, tá vendo? Vocês nunca vão ser campeão, meu time que é campeão. Aí a pessoa já está triste porque torce para um time, ela vai ficar mais triste, não é? E a gente tem que fazer isso, fazer com que o sentimento da pessoa de tristeza se prolongue ou se agrave. Eu não posso provocar o mal na vida das pessoas, eu tenho que provocar aquilo que é bom. Eu tenho que criar coisas positivas na vida das pessoas. Eu sou luz, a luz veio para iluminar, para revelar. Eu sou o sal da terra. O sal é para dar sabor, é para fazer a vida melhor, mais gostosa. Aí as pessoas fazem justamente o inverso, né? Agora, vamos ver o que a Bíblia fala nos versículos bíblicos sobre lazer e exercício físico. 1 Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja no esporte, seja em qualquer ação, você tem que ser cristão. Ah, não, hoje eu estou jogando futebol. Não, eu sou crente lá na igreja. No esporte, eu começo a xingar o juiz, eu não sei isso. Eu, quando era pequenininho, você vê o que é costume, mau costume, né? Eu era pequenininho, eu lembro da minha mãe me contar que eu cheguei lá, aí eu falava, a minha mãe falou que eu, quando era pequeno, cheguei nós fomos num estádio, vi um jogo de futebol, aí eu falei assim, mãe, já pode xingar o juiz? Você já começou? Eu já posso começar a xingar o juiz? Quer dizer, eu não estava lá nem por causa da bola, né? Eu achava que tinha que xingar o juiz, que o juiz era ladrão. O povo ficava, eu só ficava vendo o povo falar, ladrão, ladrão. Aí, a diversão é ir para o estádio e começar a xingar o juiz de ladrão, né? Você entendeu? Então não era nada da concepção. Olha o que é a cabeça de uma criança, vendo o comportamento dos pais. Então acha que aquilo é normal. Eu fui certa vez num jogo de futebol, lá na minha cidade. Gente, eu fiquei com vergonha e abismado de ver o comportamento das pessoas por causa de uma partida de futebol. Entendeu? Xingar o outro de cor, essas coisas por causa de bola. Sabe? Humilhar, querer falar o mal, porque não importa se é time adversário. Ou estão ali para praticar um esporte, você tem que torcer para o seu time fazer o gol. Só isso. Agora, se a pessoa vai para lá e fica xingando, maltratando, falando mal, aquilo não é um comportamento que Deus ama. Né? Olha lá, Efésios 5,16. Remido o tempo, porquanto os dias são maus. Romanos 6,3. Nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os membros a Deus como um instrumento de justiça. Isso, como quer dizer, vivo dentre os mortos, significa nós compreendemos a vontade de Deus. Nós sabemos o que Deus deseja. Então, se os outros não querem seguir dessa forma, eles estão mortos e nós estamos vivos na fé. E como eu sou vivo na fé, eu tenho que revelar a Cristo, porque as pessoas têm que olhar em mim e entender o cristão que eu sou. Então, o meu comportamento reflete a imagem e semelhança do meu Criador. Jesus ficaria gritando e xingando os outros? Então, por que eu, como cristão, vou fazer? Eu sempre digo o seguinte, se você tem dúvidas sobre algum tipo de comportamento, você deve se perguntar, Jesus faria? Porque eu sou imitador de Cristo. Jesus faria tal comportamento? Ah, eu estou assistindo televisão. Jesus viria aquela cena daquele filme? Jesus assistiria aquilo que eu estou assistindo? Se a resposta é não, irmão, você também não convence a ficar vendo aquilo, não. Nós temos que ver, agir, falar conforme o nosso Deus. Eu vou explicar uma coisa sobre ser cristão. Ser cristão é ser ordenado, é ser uma pessoa boa por natureza. Por quê? Você imagina que uma pessoa ela não acredita em Deus. Tira toda a cristandade dela, tira todos os princípios de fé dela. Ela pode roubar? Se ela não acredita em Deus, ela não acredita em punição. Roubar para ela é uma questão de se viu ou se não viu. Porque
Se ela não acredita que nada vai acontecer com ela, se não existe um Deus punitivo, se não existe nada que vai, de fato, ir contra a moral dela, ela perde o sentido da moral, do que é certo, do que é verdadeiro. Mas todo aquele que tem fé, seja a sua fé como for, ela começa a pensar, eu não posso fazer isso porque não convém. Eu vou me resguardando. Então a fé é um limite para o ser humano, até onde ele pode ir. Até aqui você vai, depois disso aqui, você já passa a fazer coisas desagradáveis, e a punição não vem dos homens, a punição vem do Deus que você crê, porque Ele não se agrada. Então a minha fé faz com que eu tenha uma vida mais correta, mais digna. E é por isso que nós vivemos melhor quando temos fé. Porque se eu tenho fé, eu sou honesto, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. Porque aí Deus vai moldando a gente, vai fazendo a gente se tornar um ser humano digno, melhor. E quem convive com um bom cristão, quanto mais cristão a pessoa é, melhor é de se conviver com ela. Pode reparar. Porque tem muitos que se dizem, né, cristão, mas não são. Se você perguntar para alguém na rua aí, se acredita em Deus, muitos vão dizer que acreditam. Mas se acreditam, por que não vivem então a fé e a religião, aquilo que Deus criou e da maneira com que Ele estabeleceu que era para ser vivido? Se eu acredito, eu então tenho que viver. Se eu não vivo, é porque no fundo eu não tenho fé, não acredito. E é interessante que com o passar do tempo, das eras, o Deus que as pessoas acreditam foi mudando. Como assim? No começo, as pessoas acreditavam que Deus era bravo, era mau. Se você errasse, Ele ia te punir. Entendeu? Então eles acreditavam num Deus que punia. Depois eles acreditavam que Deus, no século XVIII, eles acreditavam num Deus que era difícil seguir, porque tinha muitas normas, muitas regras, e as pessoas tinham que seguir. E se você ficasse errando numa coisa ou outra, você era condenado. Então eles acreditavam em Deus, mas muitos acreditavam que era muito difícil alcançar a salvação. A salvação era para poucos. Hoje, as igrejas estão pregando que Jesus é brother. É fácil, não, Ele perdoa. Ele é bonzinho, Ele te perdoa. Mas espera aí, o mesmo Deus, a mesma Bíblia, e todo mundo está pensando de forma diferente? E como é que é Deus de fato e de verdade? Na minha concepção, Deus é bom? É bom. Mas Ele é bom, mas Ele é justo. Ele é correto. O que Ele te ensina e você não pratica, você que está errando, não é Ele que está errando. Se Ele te pune, ou se Ele faz algo, ou se Ele, nem mesmo se você não alcança a salvação, porque você fez tudo errado, não é culpa de Deus, é culpa sua. Então o homem deve se corrigir e viver a palavra de Deus. Nas demais, deixa que Deus vai julgar no momento certo. Mas Deus vai ser bonzinho? Deus não é questão de ser bonzinho e não ser bonzinho. Ser Deus mau ou Deus fácil de lidar, de aceita tudo. Não. Trata-se de como você vive o Evangelho e como você se molda. Se você é correto ou não. Porque você é condenado não é por Deus, você é condenado pelas suas ações. E é salvo não por Deus, mas é salvo pelas suas ações. Porque Deus vai julgar todos da mesma forma. Ele não vai olhar e falar assim, eu gosto, tadinho, eu gosto mais desse aqui, ele era fraquinho, deixa ele entrar. Não é assim. Deus não vai julgar como o homem julga. Porque o homem tem juiz aí que você vê sentença de juiz que é um juiz que foi muito bonzinho e tem juiz que é muito mau. Deus, Ele é um e Ele vai julgar todos da mesma forma. Entendeu? E o que a quem não acredita e não pratica a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus não julga. O homem se julgou. O homem julgou a si mesmo. Ele decidiu não seguir a Deus. Mas aquele que decide seguir a Deus, ainda que falhe alguma coisa ou outra, se no coração dele ele está com desejo e pede perdão, aí Deus perdoa. Mas se não, se ele está fazendo de falsidade, Deus conhece o coração também, gente. Ninguém engana a Deus. Ponto final. Eu acredito que o seu coração diz muito mais a respeito da sua salvação do que até mesmo as palavras. Por quê? Nós somos julgados e Deus vai olhar o seu coração em primeiro lugar. Ele vai olhar e vai falar assim, não,
Ele falhou, mas ele tinha vontade de acertar. Às vezes duas pessoas fazem a mesma ação. Uma faz com o coração mau, com maldade, e o outro faz na humildade, falhando, sem saber nem mesmo que estava falhando. Você acha que Deus vai julgar as duas pessoas da mesma forma? Ele vai julgar o coração. Mas aí Deus vai saber. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis, porque ninguém é digno de julgar, porque ninguém tem o conhecimento que Deus tem. Só Deus sabe o que é certo, profundamente o que se passa no coração, para falar, essa pessoa é correta ou não. Só Deus pode julgar. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui nós estamos falando sobre exercícios físicos, tudo, mas eu vou até voltar um pouquinho aqui na questão dos cosméticos, da forma das pessoas viverem. Por exemplo, tatuagem. A tatuagem é uma prática de beleza. Alguém acha que é bonito, vai lá e tatua. Não, vou ficar mais bonito, vou tatuar, uma coisa bonita, meu corpo vai ficar bonito. Isso convém? A Bíblia tem um trecho que dá uma intenção para nós, o seguinte, diz assim, não marcareis o vosso corpo. Mas eu entendo também que o nosso corpo é um templo e você não picha templo. Aqui está a igreja, eu vou lá e faço desenhos e coisas para... Entendeu? Não, a igreja tem que ser sóbria. Eu não picho o templo. O templo é sagrado. O seu corpo é templo. Se é templo, é sagrado. Então você deve cuidar do seu corpo. Também nas práticas dos exercícios. Eu estou ficando barrigudo. Eu deveria praticar um esporte, mas não é só porque está falando aqui que a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do templo. Não, não é por causa disso, não. Eu deveria fazer pela minha saúde, pelo bem-estar. Não estou provocando ninguém, não estou fazendo mal nenhum se eu ficar gordo com outras pessoas. Mas eu penso o seguinte, eu posso cuidar da minha vida e cuidar do templo, porque Deus te deu uma máquina, o seu corpo, a sua alma está dentro desse corpo. Deus te deu uma máquina, cuida dela. Cuida dela, porque isso é também uma forma de gratidão. Senhor, aquilo que o Senhor me deu, eu estou cuidando, viu? Lembra dos talentos? O que você vai fazer com o seu talento? Faça o melhor para o seu talento. Não enterra o seu talento. Aquilo que Deus te dá, faça com que seja bom, seja útil, seja agradável. E se você puder melhorar, melhore. Amém? Aí diz assim, 2 Coríntios 6:17. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não tocais em nada imundo, e eu vos receberei. Isso quer dizer o seguinte, se os outros estão praticando, se ali a ação não está condizendo, que nem eu falei para vocês, cheguei naquele estádio, vi as pessoas num comportamento ridículo, xingando, brigando, gente querendo trocar tapa por causa de bola, o que eu fiz? Eu não tenho que ficar ali também criticando. Gente, para de xingar, gente, faz isso não. Tem gente que fica tentando apartar, Ou é você que está fora do seu ambiente. Eles estão vivendo aquilo que eles acham que convém. Então, aquele ambiente não é para mim. Eu devo me retirar e vou viver em outro ambiente. E no final, examinai tudo, retém o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Se alguma coisa está aparentando que não é bom, sai fora. Por que você fica? Para que perseverar num lugar ruim? Não é essa a vontade de Deus. Eu escrevi da seguinte forma: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Apresentai-vos o corpo saudável, não fere nenhum princípio bíblico. A Bíblia condena as contendas e disputa, onde impera a rivalidade e o desrespeito ao próximo. Por isso, as atividades esportivas devem ser realizadas com alegria e respeito ao próximo. Agora, um assunto muito polêmico, que é a respeito de aborto. Aborto e vida humana. Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Quem dá a vida? É a mulher ou é Deus? Deus. Então, por que uma mulher
mesmo tendo seu corpo, decide que aquela vida não pode mais existir. Porque quem aborta tira a possibilidade de uma vida existir. Então é assassinato, né? Se aconteceu, vamos dizer que uma mulher foi estuprada, né? Foi algo horrível, terrível, e ela ficou grávida. A mulher deve abortar? E aí? Pergunto para vocês. Vocês acham que a mulher deve abortar? Porque ela foi estuprada? Bom, o que nós entendemos é o seguinte. Isso é muito pessoal, lógico. Mas, a princípio, não, ela não deve abortar. Porque se Deus permitiu, e Deus é o Senhor da vida, ela poderia ficar grávida ou não. Mas Deus permitiu que ela ficasse grávida. Então, se Deus é o Senhor da vida, não cabe nós tirarmos a vida que veio de Deus, mesmo sendo um caso de estupro. O que pode ser feito? Ah, não, mas eu não quero conviver com a criança porque isso me lembra a ação, aquilo que eu passei, né? Eu tinha minha vida, eu não fiz nada para merecer isso. Existem tantas casas, tantos casais que querem adotar e não têm condição de ter filhos. Então, por que não praticam uma ação que vai beneficiar uma outra pessoa? Aí a pessoa vai pegar aquela criança e vai criar como filha e vai dar todo o amor e carinho que uma criança merece. E ela vai ter condição de viver, certo? Então, isso pode ser uma ação que a pessoa pode tomar depois. Agora, existem casos e casos, né? Tem pessoas que, infelizmente, elas vão traumatizar, digamos assim, uma coisa horrível, ela foi estuprada pelo pai, alguma coisa assim, e ela está causando um transtorno e ela pode causar um dano mental na vida dela. Então, é um caso para se avaliar. Por quê? É vida por vida. Vocês entendem o que é vida por vida? Por exemplo, um outro caso de aborto que é passível de se tirar o corpo, né? De alguma maneira, o feto vai causar a morte da mãe, né? Será por algum problema qualquer lá, a mãe está correndo risco de vida. Aí a mãe fala assim, não tire meu filho, deixa eu morrer. Não, é vida por vida. Então, ela está abrindo mão de uma vida. Você sabe que aquela vida existe, então você não pode arriscar por uma que ainda não tenha convicção de que ela nem mesmo vai sobreviver. Acontece, tem casos assim, que tira a criança para a mãe poder sobreviver, né? Não, eu tiro agora, ou a pressão dela está tão alta, a mãe ali, o corpo da mãe está rejeitando a criança. Ou tira a criança, ou a mãe vai morrer. Aí a mãe vai falar assim, não, mas Deus disse que eu tenho que deixar Não, não é assim. Então, quando é vida por vida, o aborto pode ser uma coisa passível de se fazer. Por quê? Porque ela está salvando uma vida. E não é da pessoa, não é ela que quer, não é ela que está abortando. Ela simplesmente está tentando sobreviver. Entenderam o caso, a situação? Então tem casos, gente, isso é um assunto tão polêmico que tem que estudar. O que nunca será jamais admitido pelo Senhor é uma mulher, uma menina que fez sexo porque quis, com quem quis, e aí agora não quer aceitar a responsabilidade de criar e as consequências das suas ações. E aí mata para poder continuar tendo uma vidinha de mocinha, de faz de conta. Não, gente, aí é demais. Isso nós não podemos aceitar nunca, porque é uma pessoa assassinando outra. Se ela não teve cuidado, se ela não teve o momento, não soube esperar, ou fez da maneira, porque hoje em dia tem tanta maneira de evitar. A pessoa pode usar uma camisinha, todo mundo sabe disso. Existem métodos anticonceptivos, até do dia seguinte. Tem tanta maneira de evitar, e a mulher não evitou nenhuma, e agora quer matar, essa pessoa está totalmente errada contra os princípios do Senhor, né? Então, outra coisa também que pode se tirar a criança. A criança tem morte encefálica. Sabe o que é isso? Ela simplesmente não tem cérebro. Deu um problema e não desenvolveu o cérebro. Então ela vai nascer e vai morrer. Porque não vive, ninguém vive sem cérebro.
Ela está viva quando está no ventre da mãe porque ela está sendo alimentada, o corpo está desenvolvendo, mas se o cérebro não desenvolveu, ela não tem chance de sobreviver. Aí o que acontece? Pode retirar essa criança? Pode, porque a mãe tem que ficar gerando algo que sabe que vai morrer, vai causar na mãe dor e sofrimento, não vai? Ela ficar pensando, nossa, meu filho está morto aqui, vai vir, quando tirar do meu corpo ele vai morrer. E ela vai ficar pensando isso. Pensa uma mãe, gente, ela pensa isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 9 meses pensando. Né? Apesar que ninguém conhece, não sabe desse fato no começo, né? Mas ela vai sofrer. Então vai ser o quê? Se não tem condição de viver, vai ser simplesmente uma forma de estender dor e sofrimento. Mas se uma mãe fala assim, não, eu estou bem psicologicamente, eu entendo, mas eu acredito em Deus, que se Deus quiser fazer um milagre, meu filho vai sobreviver e de alguma maneira Deus vai colocar um cérebro na cabeça dele. Se a pessoa tem fé e estiver bem com Deus e bem para poder continuar na sua gravidez, então que ela siga a gravidez. Então não tem que ser uma coisa imposta, vai de caso a caso. Então, certamente, muitas coisas da Bíblia tem isso também. Não é de você dizer sim ou não, é você entender qual é a ideia de Deus. E depois julgar caso a caso, porque tem casos que deve ser sim, tem casos que deve ser não. Né? Aí então você não pode dizer somente assim, colocar uma lei, tira, deixa. Porque cada caso é um caso, então tem que se estudar a situação. Né? O que Deus não deseja é que as pessoas matem um ser indefeso dentro do ventre da sua mãe. Ok? Tem alguma dúvida sobre isso, gente? Feto? Não, vestimenta? Nada? Nenhuma dúvida? Isso vai afetar a vida dela, né? Isso, verdade. Uma criança que foi estuprada e engravidou, uma menina de 12 anos, né? Porque para engravidar tem que menstruar. Tem até de 11 anos, né? A mulher começa a menstruar. Então, e aí? Ela ficou grávida. A questão é, ela foi estuprada e ela não queria, então tem que, nesse caso, sim, deve-se dar o direito dela interromper a gravidez, porque vai acabar com a vida dessa criança. Fala. É por isso que entra em usos e costumes. E onde é que a gente aprende usos e costumes? Na família. Nós educamos os nossos filhos, nós ensinamos os valores para eles. E é interessante, gente, e ao mesmo ficar pensando assim, se a gente tem que ficar brigando na igreja por causa de vestimenta, significa que as pessoas não estão entendendo o princípio cristão. Porque se entende que nós estamos ali para agradar a Deus e que a gente tem que ser modesto, se entende o princípio, a pessoa vai fazer naturalmente, porque ela tem um conceito gravado dentro do coração dela. Eu não preciso falar para a Marta, você não vai usar uma roupa curta, porque a Marta sabe que não convém. Você entendeu? Porque já tem o princípio cristão dentro do coração dela. Quando o princípio entra no coração, você não precisa ficar impondo. Igreja que impõe é igreja que não tem princípios, que tem que ficar pregando contra pessoas que não é que a igreja não tem princípio. As pessoas que estão lá não estão dentro dos princípios de Deus. Uma das coisas que eu já observei é o seguinte, o que acontece? Tem igrejas que são muito rígidas nesses princípios aqui. Mas quando o crente sai, eles fazem as coisas mais horríveis. São aqueles que a gente fala, mas era crente, agora já está com 2 ou 3? Mas não era crente. Não era crente? Como é que comporta dessa forma? O que aconteceu? É porque nunca teve o princípio de Deus. Porque não é a religião que deve segurar o seu comportamento.
É o princípio cristão que deve estar gravado no seu coração. Eu sou crente na igreja, fora da igreja, nesse país, fora desse país, até na lua. Por quê? Porque eu carrego comigo os princípios. Não preciso que pastor me vigie, não preciso, entendeu? É assim que o crente tem que se comportar. Não preciso ser disciplinado por ninguém, porque a minha consciência é o meu guia. E a minha consciência, ela foi cauterizada para o mal. Ou seja, aquilo que era mal eu tentei apagar, cauterizei. E eu tento viver os princípios de Cristo. Isso é uma verdade, eu já provei isso. Uma vez, eu estava em casa, não era nem pastor ainda, mas eu estava em casa e já estava, né, seguindo. E aí eu tive que descer lá para comprar não sei o quê, eu estava sem camiseta. Aí eu falei, todo homem anda sem camiseta. Ninguém vai reparar nada em mim. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu me senti pelado no meio dos outros. Eu falei, nossa, mas eu olhava, falei, não convém, por que eu estou desse jeito? Para quê? Eu coloco a camiseta. Voltei e fui pôr uma camiseta. Para poder andar. Alguém lá me repreendeu, alguém olhou. Não, eu senti no meu coração o Espírito Santo me incomodando. Eu ia falar, Marcos. Fala. Pintar a unha, né? Eu digo o seguinte, é natural a sua unha roxa? Não é natural. Então você está fazendo o quê? Atraindo atenção. Não é isso? E a modéstia é o que a Bíblia ensina. Ai, pastor, mas eu coloquei um vestido azul e eu pintei as unhas de azul. Irmãos, eu não vou julgar você. Eu vou ensinar você. Você julga você mesmo. Olha para o espelho. Você acha que está correto? Se o Espírito Santo, é o que a irmã falou, se o Espírito Santo não te condena, tudo bem. Mas se você olha e fala assim, realmente eu não deveria, não estou modesto eu não estou. Vocês entenderam aquilo que eu falei? O princípio é, eu tenho que andar de forma a não atrair atenção para o meu corpo, mas fazer com que o meu coração, a minha palavra, isso é que as pessoas venham compreender e ver. Né? Então eu digo assim, julgue, cada caso é um caso, julga você. Olha, como é que você se sente? Você acha que agrada a Deus naquela unha, né, toda vermelha, cheia de coisas? Se às vezes você acha que não, tudo bem. Uma pessoa me falou assim, não, isso aqui vai ser o segundo item, eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar agora sobre bebida alcoólica. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele erra, nunca será sábio. Provérbios 23, 31. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como basílicos morderá. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasto, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Gálatas 5, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas também, Isaías 28, 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com uma bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absolvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Anda errado na visão e tropeça no juízo. Aqui mais uma vez uma questão de uso e costume que vai de ministério para ministério. Tem ministério que diz o seguinte, crente não pode beber. E é taxativo. Eu não posso dizer isso.
Né? Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz sobre a bebedice. Veja bem, pois me escuta até o final, senão vocês vão aparecer assim, não, o pastor está falando que pode beber, que tem que checar. Não é isso, não. A pessoa beber bebida alcoólica não é pecado. Porque Jesus, na Santa Ceia, bebe o quê? Se fosse o vinho fosse pecado, ele daria vinho na Santa Ceia, gente? Então, Jesus bebeu vinho? Bebeu. Ele bebeu o vinho e ainda diz, fazer isso em memória de mim. Coma o pão e beba do cálice. Bem, então eu quero dizer o seguinte, a bebida é pecado? Se fosse pecado, Jesus não daria vinho. Ele diria assim, beba suco de uva. Entenderam? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, mas todos os passagens bíblicos, bebedice, glutonaria e tal. Então tem muitos casos que a bebida já nem convém para o cristão. Por quê? Você sabe até que ponto você pode beber? Aonde que começa a bebida e depois começa o pecado? Até que fato, né? Mas eu vou dizer para você, se uma pessoa, se me perguntarem, pastor, eu, a minha esposa, a minha família, né, quando nós estamos numa festividade em família, né, eu tomo uma taça de vinho, é pecado? Não, não é. Se eu falar, eu estou inventando versículos que não estão na Bíblia. Mas a bebedice é pecado. Aqui, ó, os bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, não herdarão o reino de Deus. Entenderam, então, como é grave? Então, uma coisa que pode começar tranquilo, mas pode desencadear para um pecado, pode desencadear para um costume que vai me fazer ferir a vontade de Deus, eu devo evitar desde o princípio. Evita a bebida no princípio, porque se você não sabe, nem mesmo até que ponto você vai poder, é melhor evitar. Eu acho que nós deveríamos evitar a bebida de todas as formas possíveis. Mas se uma pessoa em uma ocasião ou outra quiser, não estará cometendo pecado se beber a quantidade mínima, que não seja para se embebedar. Entenderam? Fala alto. Agora, não, mas ainda não acabei, não. A questão da bebida também tem um outro pecado que as pessoas, que é relacionado a isso. Paulo dizia assim, se comer carne escandalizar o meu irmão, eu não comerei carne. Se você vai beber, você não deve beber perto dos outros. Por quê? Você está de certa forma, mostrando para a pessoa que pode, e se você tem condição de suportar e de parar ali naquela primeira taça, às vezes o seu irmão não tem. E se ele começa a beber por sua causa, o pecado também está em você, porque você está induzindo ele a pecar. Deu para entender bem essa diferença? Seja, eu não posso fazer com que o outro erre. Se ele olhando para mim beber, ele vai começar a beber, e ele vai continuar bebendo, eu sei parar, ele não sabe, o pecado dele também recai sobre mim. Então, primeira coisa, crente nunca pode estar num bar, mesmo que não esteja bebendo. Por quê? Quem olha vai falar, ele estava no bar, certamente estava bebendo. Então, aí entra nesse versículo, fugir da aparência do mal. Aquilo que aparenta ser mal, já deve ser cortado. Quer dizer, a gente não precisa nem pôr um copo de bebida na boca. Só de você estar num ambiente fora do normal, onde as pessoas estão bebendo, e pode você ser julgado como uma pessoa que estava fazendo tal ação, já é uma ação de pecado, fugir da aparência do mal, e você não fugiu. Então, veja bem como é difícil. Eu não posso me associar com quem bebe. Os beberrão. Está dizendo aqui. Não vos associei com os beberrões. Eu não posso me associar. Eu não posso aparentar que eu bebo mais do que eu bebo. E eu não posso beber mais do que eu consigo. Então, é mais prático e mais fácil você nem beber. Seria a melhor coisa a fazer para quem pode. Mas se alguém, é isso que eu quero dizer para vocês, mas se alguém fizer isso em casa, numa quantidade pequena, ela não está cometendo pecado pela Bíblia. Mas os ministérios acham muito mais fácil, por causa de tantas condições, dizer, irmãos,
não beba. E o conselho que eu dou, se você não começou, nem comece. É o meu conselho. Mas sempre explicando pela palavra de Deus, porque eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu estou aqui para ensinar e não para impor a minha vontade sobre ninguém. E eu acho errado quando algum ministério simplesmente impõe a vontade deles e não a verdade bíblica. Eu ensino tudo para não ter que ficar impondo vontade minha de nada, em nada. Entre a minha vontade e a vontade do Senhor, fica com a vontade do Senhor. Amém? E o meu papel é ensinar, não é impor vontade a ninguém. Ok? Agora, se tem alguma pergunta sobre bebida? Não? Está tranquilo? Conclusão: beber não é proibido, porém a bebedice e as consequências dela devem ser evitadas a todo custo. Também temos que pensar no exemplo que temos sido na vida dos que estão ao nosso redor. Ok? Irmãos, eu acho que já 10h10, podemos encerrar, né, por hoje. É a segunda parte. E se eu tiver oportunidade, eu continuo. Tá bom? O próximo item é... eu vou só encerrar esse último item aqui, que ele é pequenininho, que é o uso do fumo. Eu acho que já de cara, né? Cigarro, o crente pode fumar cigarro? Isaías 55, versículo 2. Por que gasta o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma deleitai com a gordura. E 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, bebais, fazei outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Não há um versículo bíblico diretamente ligado a cigarro por um simples motivo. Não existia. Ninguém fumava, não existia fumo naquela época. Então, se não existia o fumo, não existia o cigarro e, por consequência, ninguém ia falar uma coisa que não tinha. Mas nós entendemos que, como diz também sobre o corpo, sobre o templo de Deus, sobre cuidar do seu corpo, todos sabem que o cigarro é maléfico à saúde. E todos sabem que também causa dependência. Se causa dependência e faz mal para o corpo, para a saúde, então nós já entendemos automaticamente que deve ser evitado sempre. Não o faça uso do cigarro. É um pecado contra o seu corpo, contra o templo de Deus. Amém? Vamos então orar. Vamos lá. Alguém chama lá, por favor. Vai lá, Aninha.